Olá, meu nome é Homero e na aula de hoje nós vamos verificar os processos de formação dos solos. Como será que uma rocha se transforma em solo? É isso que nós vamos ver. A resposta para a pergunta como a rocha se transforma em solo é através do processo de intemperismo. Então, nesta aula, nós vamos ver aspectos do intemperismo físico, aspectos do intemperismo químico e quais são os principais elementos que são liberados das rochas para o solo. Esta figura de Lepsch 2010, ela é excelente para ilustrar o processo de intemperismo. Aqui mostra perfeitamente como que se forma o solo ao longo dos anos. Então, nesse sentido, nós temos a formação ao longo dos anos e ali temos aqui então a litosfera, que é o que nós chamamos de rocha, ok? Aqui temos basicamente a região que nós chamamos de regolito, que é a região que inclui a zona onde está ocorrendo o processo de intemperismo, e a parte formada do solo é o que chamamos de solo. A formação do solo ele se dá em função do contato que existe entre as rochas e a hidrosfera, o calor do sol, a água da chuva, a atmosfera e a biosfera. São todos participantes do processo do intemperismo. Então vamos tratar do processo de intemperismo, também chamado de meteorização. A questão é, como é que esse processo se inicia? Okay? Então, nós podemos dizer que as rochas na litosfera, quando elas são expostas à atmosfera, elas vão sofrer ação direta do calor do sol, da umidade das chuvas, do crescimento dos organismos, sejam eles vegetais, animais e outros mais. Isso se dá, com isso se dá o início do processo do intemperismo, que vai gerar inúmeras modificações das rochas. Então vão ocorrer alterações nos aspectos físicos das rochas, assim como teremos várias modificações na composição química dos minerais que estão presentes ali naquela rocha. Então, o processo de intemperismo é o fenômeno responsável pela formação do que chamamos de material semi-consolidado, que dará início à formação do solo. Esse material semi-consolidado é aquele que está na linha de frente do processo de temperismo, no contato com a rocha, que é onde está ocorrendo o processo. E o processo de temperismo, então, altera o tamanho e a forma dos minerais. O nome que se dá a esses processos de intemperismo são intemperismo físico ou de desintegração e também o intemperismo químico ou de decomposição. Muito bem, então vamos detalhar o processo de intemperismo físico e posteriormente o processo de intemperismo químico. Muito bem, nós sabemos que a maior parte das rochas elas estão localizadas em grandes profundidades, onde elas estão sob alta temperatura e pressão. Então eu faço uma pergunta: o que ocorre quando essas rochas ficam expostas? Certamente elas vão ter um comportamento diferente da qual elas estão sob alta temperatura e alta pressão. Então, quando expostas à atmosfera, as rochas tornam-se instáveis. Por que elas ficam instáveis? Porque como na superfície elas vão ter uma menor pressão, vão surgir uma série de fendas nas rochas, em função da diminuição dessa pressão. Também, na superfície, ela está em contato com a atmosfera, e com isso ocorrem variações na temperatura. Por exemplo, a variação de temperatura do dia e da noite, também nas estações do ano, na variação de temperatura entre o verão e o inverno. Essas variações de temperatura elas vão provocando vários tipos de dilatações e contrações nas rochas, de tal forma que elas começam a se desintegrar.
Muito bem. Com, como a variedade de minerais numa rocha tem diferentes coeficientes de dilatação, então ocorrem muitas rachaduras. O que significa? Cada mineral ele sofre essa dilatação e contração de forma diferente. O próprio desarranjo na diferença entre a dilatação de um tipo de mineral para outro tipo de mineral já vão provocando essas rachaduras. Muito bem. Então, essas rachaduras, né, elas tornam-se, então, um caminho aberto para iniciar, então, o processo de intemperismo químico nessas fendas que vão ocorrendo. E quem começa a provocar o intemperismo químico? A ação da água e a ação dos organismos que estão na biosfera. Um outro exemplo que nós podemos mostrar sobre intemperismo físico é a questão, por exemplo, da fragmentação da rocha por ação do gelo. Então, vamos verificar essa figura aqui. Né? Eu tenho aqui uma rocha que tem uma série de fissuras e a água da chuva ocupa esses espaços e numa situação de clima bastante frio, essa água ela congela dentro dessas fissuras. Essa água congelada, né, dentro das fissuras, ela vai exercer uma pressão nas paredes dessa rocha. Por quê? A água, quando se congela, ela se expande. Né? Então, esse exemplo aqui é bem interessante, porque ela nos mostra que a própria ação da água congelada vai rompendo e quebrando as rochas. Esse exemplo, ele também esse conceito, ele também é bastante interessante no seu dia a dia. Por exemplo, provavelmente você já deve ter passado por uma situação como essa, né? Onde você esqueceu aí uma garrafa de cerveja no congelador e a garrafa se rompeu. Certo? Então, não cometa esse pecado, né, de deixar a cerveja no congelador mais do que o tempo necessário. Então, nesse processo do intemperismo físico ou de desintegração, com as fendas que vão surgindo, também vai ocorrendo o processo de desintegração da rocha. Então, essa desagregação em fragmentos cada vez menores. À medida que o processo vai ocorrendo, o tamanho das partículas vão ficando menores. Com isso, ocorre um aumento da superfície de exposição aos agentes interpéricos, ou seja, aos agentes do intemperismo. Então, vamos verificar um exemplo de como que ocorre o aumento dessa superfície nas rochas. Por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos verificar este cubo, né, que tem 2 centímetros por 2 centímetros de lado, ou seja, a superfície de cada lado é de 4 centímetros quadrados. Como nós temos 6 lados neste cubo, a área de exposição desse cubo aqui é de 24 centímetros quadrados. Agora vamos imaginar o seguinte, olha, que nós vamos quebrar esse cubo em 8 outros cubos de 1 centímetro por 1 centímetro. Ok? Então, o que vai acontecer com a área superficial exposta? Ela vai dobrar praticamente, ela vai passar de 24 centímetros quadrados para 48 centímetros quadrados. Então, isso vai, à medida que, então, que o intemperismo físico vai desintegrando a rocha, vai aumentando a superfície de exposição. E o que vai entrar em contato com essa superfície de exposição? É a água e os componentes bióticos, né, que vão acelerar o processo, ou dar início ao processo do intemperismo químico. Então, geralmente ocorre primeiro o processo do intemperismo físico, seguido do processo do intemperismo químico. Então, esta figura de Teixeira e outros autores também nos mostram um bloco de rocha também sofrendo desintegração, como no exemplo anterior. E esta figura, em especial, é bem interessante, porque ela nos mostra
que, à medida que vão aumentando a quantidade de fragmentos, vai aumentando substancialmente a superfície específica total, aumentando a área de contato com os agentes do temperismo. Essa lógica, ela vale para outras coisas que a gente tem na vida. Por exemplo, uma aplicação prática da vida da gente, né? Por exemplo, um pedaço de carne inteiro, ela tem uma superfície de contato com o ar muito menor do que uma carne moída, por exemplo. Então, a área de contato com o ar da carne moída é muito maior. Por isso que a carne moída ela tem maior probabilidade de se estragar com mais facilidade, com mais rapidez. Então, tome cuidado aí quando você for utilizar carne moída, tá ok? Agora vamos tratar do intemperismo químico ou de decomposição. Essa figura ela é bem interessante porque nos mostra um fragmento de rocha basáltica que ela apresenta aqui no seu entorno uma coloração amarelada, que é já resultado do processo de intemperismo químico. Então, o que caracteriza o intemperismo químico? A resposta são as reações químicas que ocorrem nesse processo. Então, esse processo ele é provocado pela ação da água e do gás carbônico. Quando nós falamos água, evidentemente nós não estamos falando de água pura, né? Estamos falando da solução aquosa, que é a água que tem no solo, que tem nela diluído uma série de outras substâncias químicas. Agora, o que influencia realmente na velocidade do processo do intemperismo químico? Né? Esse processo ele é influenciado pela temperatura, pela umidade e pelo gás carbônico, de tal forma que quanto maior for a temperatura, umidade e gás carbônico, maior será o intemperismo químico. Mais intensa e mais rápida será a decomposição dos minerais que estão presentes nas rochas. Então, nós vimos até aqui que nós temos o intemperismo físico e o intemperismo químico. Essa figura e esse mapa de Teixeira e outros autores nos permite verificar a relação que existe entre a temperatura média anual de uma localidade contra a pluviosidade anual. Antes quero destacar que esse gráfico ele foi construído de uma maneira diferente. Então, neste eixo aqui, nós temos nessa parte aqui, menos 10 graus, 0, mais 10, mais 20, ou seja, a temperatura está aumentando neste sentido, para baixo. Nesse outro eixo, nós temos a pluviosidade. Ela vai aumentando de 50 até 200, nesse sentido aqui. Muito bem. Então, fazendo essa ressalva, nós podemos verificar, por exemplo, que nas regiões onde a temperatura é mais elevada e a quantidade de chuvas é mais elevada, predomina o intemperismo químico. Nesse caso aqui, até um intemperismo químico bastante forte, alta temperatura e alta pluviosidade. À medida que vai diminuindo a pluviosidade, mantendo a temperatura alta, mas vai diminuindo a pluviosidade, então o processo de intemperismo químico vai perdendo força. Então ele vai ser um intemperismo químico mais moderado, até chegar mais leve. Nesse caso aqui, o intemperismo químico, mais ou menos, ele se equilibra com o intemperismo físico. Ok? Na outra extremidade, nós podemos ver que o que predomina é o intemperismo físico, porque aqui é uma condição de baixa temperatura, menos 10 graus. Ok? E à medida que a pluviosidade vai diminuindo, ou seja, né, aqui de 150 para 50 centímetros de chuvas por ano, o temperismo físico também vai diminuindo. Aqui, nessa região, um temperismo químico forte, moderado e depois fraco, ou leve, vamos dizer assim. Tá? E aí, temos algumas faixas intermediárias aqui. Né? Muito bem. Também esse gráfico aqui nos ajuda a verificar os processos de intemperismo, a intensidade do processo,
em diferentes regiões. Então, por exemplo, nessa região aqui, ao sul, na Flórida, por exemplo, né, é uma região que tem alta temperatura, alta pluviosidade, então o processo químico é mais forte. Né? E essa região aqui do Alasca, por exemplo, né, o temperismo predomina aí, o temperismo físico, né, e mais leve um pouquinho. Okay? A mesma coisa quando a gente vai aqui para o Cone Sul, né? Bem lá, o Terra do Fogo, né? Também predomina o intemperismo físico mais leve. Mas aqui, olha, nós temos dois pontos que estão bem próximos, né? E que estão bem diferentes. Né? Então temos aqui um ponto onde o intemperismo químico é mais forte e aqui o intemperismo físico é mais forte. Como que se explica isso, né? Então, isso se explica basicamente pela condição geográfica dessas duas localidades. É bem possível que este ponto aqui, que é na região amazônica, chove muito, alta temperatura, então predomina o temperismo químico. Esse ponto amarelo provavelmente é numa região, na região andina, possivelmente aí entre o norte do Chile e o sul do Peru, né? Alguma região que tem baixa temperatura, porque deve estar numa região elevada, alto, né? Pela Cordilheira dos Andes, e pouca chuva, né? Tanto que aqui temos o deserto do Atacama. Então, é bem interessante essa figura e esse gráfico aí. Também a topografia do terreno ele interfere no processo de intemperismo, especialmente no intemperismo químico. Então vamos verificar um pouco essa figura. Nós vamos notar que temos três regiões. A região A, que está em vermelho, é uma região onde ela tem boa infiltração de água, certo? E boa drenagem. Isso favorece o intemperismo químico. Então essa região aqui, né, favorece bastante o intemperismo químico. Essa região em verde, né, ela é uma região que tem boa infiltração, mas tem má drenagem. Nesse caso, desfavorece o intemperismo químico. E essa região em cinza, que é a região C, ela tem má infiltração e má drenagem, que desfavorece o intemperismo químico e favorece processos erosivos, por exemplo, como está acontecendo aqui nessa região. Mas é importante nós entendermos um pouco a diferença que tem entre drenagem e infiltração. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui. Vamos imaginar o seguinte: a gente tem aqui uma região. Então, quando nós dizemos que uma região ela tem boa infiltração, significa que a água ela consegue penetrar nessa região com facilidade. Ok? Então, essa região tem boa infiltração, como aqui na vermelha, né? Ela tem boa infiltração e tem boa drenagem. Quando eu falo boa drenagem, estou querendo dizer que a água tem boa facilidade para sair dessa região. Tá? Então, se nós olharmos para essa região mais alta aqui, está em vermelho, ela está dizendo que ela tem boa infiltração, ou seja, a água consegue penetrar com facilidade aqui, né? E ela também tem boa drenagem, ou seja, a água consegue sair bem daqui, tá? Ir para essa outra região, por exemplo, né? Ou sair para cá, né? E a região verde, diferente, porque a água ela tem uma região que tem boa infiltração, ou seja, a água consegue chegar aqui, mas é uma região que tem má drenagem, ou seja, ela não consegue sair e fica por aqui, ó, tá? Tá bom? E a região C tem dificuldade de penetração da água, né? Porque tem má drenagem e, e má infiltração também. Né? E aí, processo erosivo, por exemplo, né? Nos mostra aqui essa região. Ok? Agora vamos tratar do próximo tópico. Nós sabemos que os elementos químicos eles ficam retidos fortemente no interior dos minerais. Mas no processo do intemperismo físico e químico, então, vai ocorrendo desintegração da rocha e várias reações químicas.
Então fica uma pergunta: quais são os principais elementos químicos que são liberados no processo do intemperismo? Então, nós vamos tentar responder essa pergunta. Tá? Muito bem. Basicamente, os principais elementos químicos liberados no processo são os metais básicos, ou seja, as bases, como sódio, potássio, cálcio, magnésio. Não é nenhuma coincidência, mas esse é um dos principais motivos pelo qual esses elementos são os elementos mais utilizados pelas plantas. Né? São parte do conjunto de macronutrientes que são absorvidos pelas plantas. Muito bem. Após liberados do interior dos minerais primários, os elementos químicos eles podem ficar retidos fracamente na forma de íons na superfície de algumas partículas muito pequenas, que são argilominerais e humus. Esses dois são chamados de coloides. Mas você sabe o que é um coloide? Se não sabe, vamos ver no próximo slide. Muito bem, então, o que são coloides? Então, coloides, na verdade, são tamanhos de partículas. São partículas, por exemplo, de argila e humus, cujo tamanho são muito pequenos, ou seja, menor do que 0,002 milímetros. Muito bem. Nessa figura aqui, nós podemos verificar que nós temos aqui um argilo mineral, que tem cargas negativas, e o potássio, que tem cargas positivas. Então, esse potássio de carga positiva, ele está fracamente adsorvido ao redor de um mineral de argila e ele poderá ser trocado, por exemplo, com o hidrogênio e esse potássio, então, depois ser absorvido pela raiz da planta. Então, quando nós dizemos retido, na verdade, ou retido fracamente, né, é como se fosse adsorvido. Então, e note que adsorvido é diferente de absorvido. Antes de prosseguirmos com a intensidade de adsorção dos elementos, vamos conceituar o que é a adsorção. Então, a adsorção é a adesão, ou seja, é a atração química ou física de moléculas de um fluido, né, a uma superfície sólida. Então, o fluido que é atraído pela superfície sólida. Esse é um processo de adsorção. Muito bem. Então, os elementos químicos dos nutrientes, na forma de íons, ou seja, de átomos com cargas elétricas, eles são adsorvidos aos coloides com intensidades diferentes. Então, exemplos que nós podemos dar. Elementos que têm maior adsorção, ou seja, maior afinidade. O cálcio, magnésio e potássio têm uma maior afinidade, ou seja, ficam retidos mais fortemente que o sódio, por exemplo. Então, assim, o sódio ele é removido mais facilmente do solo que o cálcio, magnésio e potássio. Por exemplo, pela água que infiltra e que percola no solo. Então, o sódio ele é lavado mais facilmente, ele é levado embora mais facilmente. Tanto que cálcio, magnésio e potássio são mais comuns nos solos do que o sódio. E são elementos macronutrientes que são essenciais para as plantas. Já o sódio não é elemento essencial para a planta. Né? Então para terminar, eu quero deixar uma pergunta, tá? Que é a seguinte: por que os oceanos eles são mais ricos em sódio do que em cálcio e magnésio? Você saberia me dizer? Vamos lá, vamos ver a resposta. A resposta é: tudo que é lavado dos solos continentais pelas águas e tudo que é carregado pelos rios vão chegar aos oceanos. Então, dessa forma, nós podemos dizer que, devido ao fato do sódio ter uma intensidade de
adsorção menor do que o cálcio e o magnésio, então o sódio é mais carregado pelos rios e chegam mais aos oceanos. Então aqui encontra-se a bibliografia utilizada para preparar essa aula e onde vocês poderão encontrar um pouco mais de informações detalhadas. Eu espero que vocês tenham compreendido os temas que nós colocamos nesta aula. A questão do processo de intemperismo. Então, tratamos do intemperismo físico, tratamos do intemperismo químico e também tratamos um pouco sobre os principais elementos que são liberados no processo do intemperismo. Ok? Então eu termino a aula aqui e quero agradecer a sua atenção até o final. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha. Se você quiser, pode fazer algum comentário e nos deixe saber, né, como podemos melhorar ainda mais essa aula para vocês. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.